sequência, nós vamos receber a palestra técnica Citricultura da Bahia, Case de Sucesso. Citricultura na Bahia, Case de Sucesso. A responsável pelas informações, ela é médica veterinária pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em agronegócios pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em bioinsumos on-farm pela Biomulti FASG, e ela é produtora rural na cidade de Inhambupe, Bahia. Ela é citricultora. Vamos receber com carinho Mariana Batista. Bom dia a todos. Como vão? Uma satisfação enorme estar aqui. Meu aniversário agora no mês de agosto. Eu fui presenteada em ter a oportunidade de trazer um pouco de informações da citricultura do Nordeste, especificamente da Bahia, e estar fazendo esse intercâmbio de informações. Quero agradecer imensamente o convite da BCM, agradecer a Tony, a Lígia, ao Cacá e a todos vocês que estão aqui, né, para ouvir um pouquinho na hora do almoço. Prometo que vou ser breve. Mas, para mim, é uma satisfação, um orgulho. O Rafael falou, né, que é apaixonado pela citricultura. Eu acho que todo mundo aqui é apaixonado pela citricultura. E esse centro representa isso, né? Tecnologia, informação e pessoas que vêm sempre buscar mais e mais. Meu nome é Mariana, sou produtora rural e a minha cidade fica em Inhambupe, Bahia. Vou falar um pouco sobre a história. A citricultura brasileira, né? Ela começa desde a época do descobrimento e ela vai surgindo junto com todo esse desbravamento do Brasil. Então, desde meados de 1503, já tem registros de sementes de citros sendo espalhadas, né, pelo Brasil. E em 1540 já existiam os pomares, né, Brasil afora. Só que foi apenas em 1930, após a crise do café, que deu essa explosão, né, e o crescimento de citros Brasil afora. Porque os cafeicultores já dominavam técnicas produtivas e viram nos citros uma alternativa de produção. Já se tinha institutos de pesquisa para poder apoiar, né, e alavancar mais e mais essa questão produtiva. E São Paulo abraçou isso, né, com unhas e garras e conseguiu fazer uma produção de citros com custos muito mais atrativos do que na época a região fluminense. Então, assim, São Paulo, esse estado, essa produção é desde sempre o que precursor de melhorias de performance e são referenciais Brasil afora e mundo afora. Como foi já citado, né, inclusive, é um orgulho também o nome da Bahia, do Nordeste, está sendo representado mundialmente. Então, acaba que a laranja Bahia, né, ela foi uma mutação genética espontânea que aconteceu em Salvador, em um dos bairros lá que chamava Cabula, que antigamente era uma fazenda, e era disputada, né, essas mudas, mundo afora. Essas mudas foram levadas, né, para a Califórnia na época, e de lá foram aprimoradas, né, intencionalmente melhorias, e deu um upgrade de nome, né, o Washington Navel, aí, todo mundo também conhece como a laranja navelina, mas também é referente à laranja Bahia, da minha linda Bahia. A citricultura baiana, ela se desenvolveu a partir da década de 20 e 30 na capital, né? Essa fazenda que antes era chamada Cabula, que era um bairro de Salvador, era dentro da capital. A capital, por ser próxima do litoral, chovia bastante, né? Tinha regularidades de chuvas e propiciava ali um centro de consumo de mercado propício. Então, a laranja Bahia em si, por causa do sabor, e aquele centro consumidor já estava ali próximo. Só que não fazia sentido uma fazenda dentro da capital, tendo aquele progresso da urbanização. Então, essa citricultura ela foi migrando para o interior da Bahia, para locais que tinham condições semelhantes de produzir essa fruta. Então, era uma região que chama de Alagoinhas e regiões do Recôncavo, que é a região ali de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, e, posteriormente, é uma região que chama do Litoral Norte, que fica um pouco mais acima. A industrialização no Nordeste, ela chegou só na década de 70. Então, até a década de 70, o foco sempre era a mesa.
Após a década de 70, os produtores tiveram essa oportunidade de ter o seu excedente indo para a indústria, e isso impulsionou, sim, um crescimento de plantio de novos pomares e enxergar a citricultura como uma oportunidade, porque o mercado de fruta de mesa ele é limitado também ao consumo, né? E antigamente a gente também não tinha uma logística tão eficiente de estar distribuindo essa fruta. Então, a partir da industrialização, que foi a Frutene, né, que foi em Sergipe, que hoje é a atual Maratá, foi possível essa propagação da citricultura de uma forma mais intensa também. Na Bahia, as altitudes elas variam um pouco, oscilam um pouco. Então, a gente basicamente é como se fosse ao nível do mar, 150 a 400 metros no máximo. Agora, falando um pouco dessas 3 regiões. As 2 regiões litorâneas, elas têm chuva. E a região mais um pouco adentro, que é onde ficam os nossos pomares, ela não tem chuva. Então, pelo fato das condições climáticas não serem favoráveis à chuva, é uma região que precisou de tecnificação, precisou de tecnologia, precisou de inovações para desenvolver essa citricultura. E assim como em São Paulo, o citros foi uma alternativa frente ao café, nessa minha região, o citros foi uma alternativa frente a plantios de abacaxi. Os produtores, na época, plantavam bastante abacaxi na minha região. O abacaxi deu problemas e o citros foi uma alternativa viável, visto que os produtores já tinham, né, terras, maquinários, pessoas, e já estavam dentro da citricultura, dentro de ceasas e tudo mais, fizeram uma migração de frutas. Então, Iambupe, Bahia, que é onde estão localizados os nossos pomares, ele é uma zona de transição entre Mata Atlântica e Caatinga. A gente tem propriedade, inclusive, que é Mata Atlântica e tem propriedade que é Caatinga. E uma diferença, às vezes, de 20 quilômetros é bem intenso. As diferenças assim que a gente vê de solo, de mancha de solo, de terreno, de clima e principalmente de chuvas. Às vezes 20 quilômetros determinam mais de 150 milímetros anuais. A minha região, em média, chove 850 milímetros ano, só que, graças a Deus, nesses últimos 4 anos, a gente estamos tendo condições atípicas e é bem legal, para falar a verdade, produzir com chuva. Eu comecei a entender que a gente precisa dessas regularidades e é um fator positivo para a gente que precisa de chuva. Então, falando um pouco desse aspecto, Mariana, produção e características. Eu tenho um perfil curioso de ser. A citricultura, ela veio para mim após casamento e eu não conhecia a atividade em si. Então, quando a gente não conhece, a gente primeiro vai estudar para ver o que vai conseguir aplicar. Esse perfil curioso, ele também se aguçou muito mais às vindas aqui em São Paulo e vendo a citricultura sendo trabalhada de uma forma completamente diferente do que a gente se praticava no Nordeste. Só que a gente tem que entender que tudo a gente vai aperfeiçoando para poder ver o que a gente faz dentro da nossa realidade. E, aos pouquinhos, fui enxergando que, item após item, a gente conseguia também chegar num resultado semelhante em relação a aumentos de produtividade, só que tinha que ter calma, coerência e sempre entender que o que é feito em um local a gente tem que filtrar para poder aplicar de acordo com a nossa realidade, para poder estar conquistando esses resultados. Não dá simplesmente para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque às vezes não dá certo. Agradeço sempre as pessoas que me ajudam. Sempre escrevi e-mails a produtores, a pesquisadores, sempre tive uma devolutiva com muita atenção, sempre mostrando e procurando melhorias. Então, agradeço a Leandro Fukuda, agradeço a José Hugo, agradeço a Tony Simonetti, que já várias pessoas que eu sempre mantive contato, e empresas também, para poder estar trazendo resultados no Nordeste semelhantes aqui, de acordo com a nossa realidade lá. Então, sempre busquei esse intercâmbio e coerência para estar melhorando ano após ano. Em relação à genética, foi um dos pontos assim que foi fundamental, buscar mudas de qualidade, de ambientes protegidos, com responsabilidade. Isso foi um divisor de águas. Como eu citei, a minha região não chovia, então tinha que ter água, era uma necessidade, porque tinha épocas do ano, porque simplesmente ter fruta já era um diferencial.
porque normalmente não se tinha fruta. As chuvas lá ocorrem de final de abril ao final de julho, e sempre concentradas. Então, quando não tinha chuva, teoricamente, a gente também não tinha tanta fruta. Então, todos esses tratos produtivos que não eram permitidos a gente fazer porque não tinha chuva, com a irrigação, foi importante essa disruptura de, por exemplo, parcelar a nutrição, de entender que a planta não precisava passar por tantos estresses e manter um fluxo nela contínuo, e sempre aprendendo, sempre tentando aprimorar. As áreas da gente eram pequenas, então também enxerguei no adensamento uma das formas de estar fazendo um crescimento de produção por hectare. Antigamente a gente praticava espaçamento 7x3, depois 6x2,5. Hoje a gente pratica 6x2, são 833 plantas por hectare. E esse adensamento, junto com a irrigação, junto com a genética, propiciou também consequências, né? O que acontece? Um adensamento desse, começaram não é que começaram a aparecer, mas os problemas fitossanitários foram mais visíveis, principalmente frente a ácaro, frente às vezes cochonilhas. Então, mais uma vez tentando melhorar, buscava fazer com que tivesse um planejamento fitossanitário preventivo. E a partir daí, não é eu estou dizendo que eu utilizava a defensiva à torta e à direita, não, mas utilizar mecanismos que as plantas também estivessem menos estressadas, mais fortalecidas, e assim a gente conseguisse ter uma produção aí efetiva durante o ano. A adubação e a poda também, porque quando esse adensamento, irrigação e nutrição, a poda inicialmente chegou para propiciar simplesmente o tráfego de máquinas dentro do pomar, porque o pomar fechou, e depois, estudando e sempre aprimorando, comecei a entender que a poda ela é um manejo e que representa assim, ganhos de toneladas por hectare. Então, nem tudo são flores. Espera que eu acho que passou um slide aqui. Volta. Não, foi lá. Aqui mesmo. A gente tem muitos desafios lá, os principais eu acho que são a volatilidade de preços, as mudanças climáticas, apesar de terem chuvas. O Nordeste, ele é o Nordeste, o sol ele é bastante intenso, radiação solar, sensação térmica de 50 graus é constante. Na sombra, a gente brinca assim, que na sombra a gente já está com essa sensação. Então, assim, se a gente fica assim, imagine as plantas estarem assim e terem que produzir o que a gente espera que elas produzam. Então, a mudança climática assim, é um desafio. A gente também tem dificuldade com mão de obra, apesar de ainda existe uma falta de qualificação dessa mão de obra. Quando a gente pensa em fruta de mesa, essa mão de obra ela tem que estar específica e estar sabendo o que ela está indo fazer e colher. E, às vezes, a gente, quando acha, essas pessoas não estão conectadas com a mesma sintonia. Então, isso tem representado uma dificuldade para a gente também ao longo desse tempo. Eu trago aqui para vocês, são dados internos nossos de recebimento de fruta. Ao longo de 10 anos, aí eu trouxe, né, fazendo esse compilado para vocês entenderem. A mensuração nossa lá de venda e de quantidade de fruta é tonelada por hectare. Aqui vocês trabalham em relação à caixa, mas lá é tonelada por hectare, para vocês entenderem o comportamento, que apesar do Nordeste ter vantagens, né, competitivas, sempre é ressaltada essa questão do nosso custo de produção ser menor, mas a gente também tem que entender que o valor praticado de compra de frutas lá, ele também não corresponde, às vezes, ao restante do Brasil. Então, a gente tem que ser muito eficiente, muito profissional e entender o que a gente está colocando de investimento nesse fruto para poder estar tendo retorno. A fruta de mesa no mercado, ela representa e representou sempre a viabilidade da citricultura. Porque, se vocês forem perceber, a indústria, ela sempre teve uma remuneração muito aquém do que a fruta de mesa teve ao longo dos anos. O que a gente pode inferir desses desafios, desses dados e de tudo que eu trago aqui um pouco? Um gap de oportunidades. Assim como eu venho desenvolvendo um trabalho de citricultura intensa, baseado em parâmetros aqui, sempre buscando São Paulo como referência, o centro, estudo, pessoas, pesquisas, muitas outras pessoas também vêm desenvolvendo isso e trazendo isso na produção. Então, como oportunidades, a região oferece e vai oferecer a médio e longo prazo uma maior oferta de frutas. Então, cabe, de repente, um olhar específico para ver se empresários ou indústrias não se encantem com a região e venham a olhar mais especificamente. Como eu disse, nossa região também ela é livre de muitas pragas, né, fitossanitárias. Então,
graças a Deus, não temos green, não temos outras doenças também que representam um alto custo de manutenção. A gente também tem uma oportunidade no Nordeste, que são novas fronteiras agrícolas. Ainda há um baixo custo dessas terras. Elas estão diminuindo cada vez mais, né? Grandes grupos olham isso como oportunidades e às vezes não chegam literalmente para produzir no momento, mas já olham isso como oportunidade. Então, o Nordeste ainda representa isso, um subsolo bastante propício para ter água de poço e fazer irrigação, e áreas ainda com baixo custo de terra. Baseado naquele case, naquela curiosidade, naqueles aspectos que eu tentava sempre implementar melhorias, a gente foi conseguindo alcançar resultados em toneladas de ganho por hectare. Então, ano após ano, foram tendo crescimentos que, assim, eu fico satisfeita, mas a gente ainda tem um gap grande frente ao resto de Brasil e mundo ainda. Então, a gente ainda tem muitos desafios. Esses dados aqui embaixo são dos últimos 60 dias de média que a gente mandou para a indústria. Deu essa média de BRICS, ratio e rendimento industrial. São as nossas frutas lá. Então, assim, representa um orgulho estar desenvolvendo, estar mostrando isso em ganhos e que ainda tem, né, bastante coisa a ser feita. Quando esse ano a gente teve a oportunidade de estar levando o plantio mecanizado para fazer lá, e a gente chega hoje aqui no centro para estar fazendo esse intercâmbio de informações, a gente vê aqui que está tendo plantio mecanizado já com mangueira de gotejo e já com água para poder molhar a planta. Então, é uma janela ainda grande, né, de oportunidades, de técnicas, de coisas que a gente pode estar sempre aprimorando para estar brilhantando cada vez mais nossa citricultura. Vou mostrar um pouco de fotos lá do nosso trabalho, para vocês terem um pouco de visão, né? A variedade que a gente usa lá é sempre a gente vem mudando, né, para o citrandarense, mas é pera com pera D6 no cravo. Nossas frutas não têm uma coloração, porque a gente não tem tanta oscilação de temperatura, elas ficam com a tonalidade verde. E agora eu vou passar um videozinho institucional. Ah, não tem volume. Tem volume? Patrimônio Nacional. É a maior do mundo. Exemplo de eficiência, pesquisa, qualidade e sustentabilidade. De cada 5 copos de suco consumidos no mundo, 3 foram produzidos por nós. Somos o maior em produção e exportação de suco de laranja. Somos também o maior produtor de frutas cítricas do planeta. Outros números de destaque estão na área socioambiental. Só o cinturão citrícola, formado pelo estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, é responsável por mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, com mais de 181 mil hectares de preservação relacionadas aos pomares de laranja. Isso é motivo de orgulho para nós e reconhecimento mundial pela nossa capacidade produtiva. E a citricultura nordestina também faz parte dessa história, se profissionalizando cada vez mais, e os resultados estão aí. A Bahia é hoje o 2º produtor nacional de laranja e o 3º de limão. É o maior produtor da região Nordeste. O Polo Citrícola de Sergipe é o 3º produtor nacional em área colhida e 4º em produção. Um exemplo arrojado do potencial do agro em nossa região e dos belos resultados que se obtém com grande determinação é a Mariana Batista, uma citricultora que se tornou uma referência no segmento devido ao belo trabalho que vem fazendo no Nordeste brasileiro. Sou Mariana, produtora rural baiana. Sou citricultora, sou mãe, sou administradora, sou uma pessoa que traz bastante inovação no processo produtivo aqui do nosso trabalho. O início do trabalho cítrico, ele se deu após casamento, né? Meu marido já trabalhava nessa parte comercial, então, para mim, a parte de produção era mais confortável, era que eu conseguia expressar mais um trabalho mesmo, um contexto no que eu gosto de fazer, né? Que eu abracei com unhas e garras essa parte do processo produtivo. A gente visitava muitas propriedades e eu sempre tinha aquele olho de ir acumulando informações. Quando eu comecei a captar isso e colocar na prática, a gente foi vendo que tinha um trabalho diferente, conseguia fazer frutas diferentes. Então, se deu assim.
A citricultura nordestina, ela é linda, ela é diferente do contexto do resto do Brasil e do mundo. A gente consegue produzir de janeiro a janeiro. A gente consegue fazer frutos de qualidade espetaculares. Dentro do nosso trabalho, o que me deixa muito orgulhosa é ver que ano a ano a gente cresce em produtividade por hectare. Isso para mim é sensacional ver e realmente sentir isso, porque é quando a gente vê que o trabalho, o raciocínio técnico, o conjunto está dando certo. Eu fico muito feliz quando eu vejo ganhos de produtividade por hectare ano a ano serem batidos. A citricultura do Nordeste ela já vem mudando. Antigamente a gente tinha produtividades pequenas, hoje já são produtividades consideráveis, mas a gente ainda tem um salto grande a alcançar frente ao resto do país. E essa tendência de crescimento ela vai vir de duas formas, de qualidade, né, de produto final e também de produtividade por hectare. Eu acredito e sim, adoto, estudo e sei que todo mundo ganha nesse conjunto, nesse contexto. Para o futuro, o que é que a gente pode esperar? De repente, novas opções, novos produtos, novas pessoas, agregando sempre a nossa cadeia produtiva da citricultura para o Brasil, para o mundo e para a nossa mesa. Obrigado. Eu queria mostrar, né, um trator da gloriosa Exalc, né, que preparava terras, e um trator em comparação, um Fendt Vario, que eu desconheço ainda ser utilizado na citricultura. Mas aqui está representado o futuro, para mim, da citricultura baiana, né, o passado e o futuro, o que a gente ainda tende a alcançar bastante. Novamente, eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, a oportunidade de estar aqui falando, a todos os presentes, a minha família, a BCM e todas as pessoas que fazem da citricultura essa grandiosa atividade. Todas as empresas, eu tenho um carinho especial a todas as pessoas, pesquisadores, aos CEOs, agradeço imensamente ao pessoal da Solo Sagrado por ter me ajudado, Zé Hugo, Leandro Fukuda, todos os produtores que toda vez que eu pergunto qualquer coisa, e são infinitas coisas, inclusive, sempre me tratam com muito carinho, na devolutiva de informações, e eu acredito também que a gente pode contribuir fazendo uma grande troca. Quem quiser, as portas das fazendas lá dos nossos trabalhos estão abertos, estão convidados a conhecer. Se precisarem de qualquer informação, estamos aqui também presentes nesse evento, e queria agradecer novamente a todos. Boa tarde. Mariana.